Hoje nós vamos contar para vocês qual era o nível de inglês do Gabriel quando a gente chegou aqui no Canadá, mais ou menos há 3 anos atrás, e quais empregos que ele conseguiu com o inglês que ele tinha, como foram as entrevistas que ele fez, né, a experiência que ele teve aqui, e se é fácil ou não aí conseguir emprego com o nível de inglês que ele tinha. Então, como que era teu nível de inglês quando tu estava no Brasil? Então, quando eu estava no Brasil, né, eu tinha feito até alguns cursos de inglês, mas eu nunca gostei muito de estudar, então eu começava os cursos, não tinha muito aquela didática de estudar sempre e tal, então eu me apeguei mais no Duolingo, né, que eu fazia poucos minutos por dia ali, 30 minutos por dia, às vezes 10 minutos, fazia de vez em quando uma horinha a mais, tal, fazia os exercícios. E o meu inglês também era muito do videogame, né? Que eu sempre joguei bastante videogame, então eu sabia algumas coisas mais do inglês do videogame, mais palavras soltas e tal. Mas o teu inglês, assim, ele era como? Ele era básico? Tu falava bastante palavras? Como que era, assim? Eu não sei se eu considero ele básico, eu acho que ele era ainda abaixo do básico. Ele era bem pobre mesmo. Eu tinha, eu sabia algumas palavras. Assim, eu ia nas entrevistas de emprego, às vezes eu falava com a pessoa. Eu entendia muito pouco mesmo, mas eu tinha um negócio de falar, eu tentava falar a qualquer custo. E às vezes a pessoa me fala, eu falava assim pra pessoa, não, mas eu nem sei falar direito inglês. Eu falava, mas tu tá falando inglês, tá falando bem. O pessoal é bem legal, assim, bem gentil aqui O também. pessoal gosta de mentir aqui, que Mentira. eles dizem que tu tá falando bem, mas sabe que não tá Eles, falando bem, mas tudo eles bem. tentam, eles tentam te incentivar, assim, pra, assim, te motivar a continuar falando, sabe? É Sim. bem bacana isso, assim. Ninguém ri, nada. É. E eu ia, falava com as pessoas e tal, eu entendia mais do que eu falava, né? Na época eu entendia um pouco melhor, mas falava muito pouco mesmo, né? Eu falava bem mais digamos, o básico, até menos que o básico. E tu tinha receio, tipo, de chegar aqui no Canadá, assim, e não conseguir emprego? Esse era dos maiores medos, né? Pela questão do inglês, de não ter um inglês bom. Eu não sabia como que era aqui, era tudo novo, né? Tudo novo pra gente. Então eu não sabia se as pessoas iam se preocupar, tipo, eu não vou contratar esse cara porque ele não sabe inglês. Eu não sabia também se ia ter muito trabalho aqui, que na época que a gente veio não tinham muitos brasileiros aqui para levantar esse tipo de informação. Então a gente chegou assim meio no escuro, né? Quando a gente chegou aqui, a gente fez alguns currículos, eu entreguei em alguns lugares e acabei deixando em uma loja na verdade eu deixei em duas lojas, mas era uma só. A loja estava para abrir, né? Não tinha aberto ainda. E alguns minutos depois o cara me ligou perguntando se eu podia ir lá conversar com ele e tal. Eu fui e a Bel tava comigo e foi junto, né? E aí ela foi meio que a minha intérprete, né? E a gente começou a montando a loja, né? Montar as prateleiras, montar as portas, colocar, É, puxar a mercadoria para dentro da isso loja, depois que né? tu começou, né? Isso já depois que eu comecei, né? Mas na entrevista, assim, a gente ouvia muito no Brasil já que falavam que tu tinha que tentar ir sozinho, mesmo com pouco inglês, porque se tu levasse alguém podia ser mal visto, assim, e a gente tinha esse medo. Então, até na entrevista eu tentei ficar. A gente foi lá junto, mas eu tentei fingir que eu não estava junto com o Gabriel para a pessoa não ver, mas a pessoa percebeu e perguntou se eu queria participar junto, né? Então, as perguntas e tal, eu acabei participando junto e, e muitas vezes eu traduzia uma coisa ou outra ali, eu tentava deixar ele meio que se virar sozinho, mas quando eu via que ele não entendia, eu tentava falar. E a gente achou que isso pudesse assim, soar como negativo, mas acabou que deu tudo certo, né? Era um emprego também que, como ele falou, né, era um emprego para montar ali, ajudar a montar uma loja, né, que estava começando, né, para montar as prateleiras e coisas, né?
Então era um pouco mais tranquilo, né? Na verdade era um emprego mais braçal, né? Eu não precisava conversar muito, né? E eu fui aprendendo muito assim na prática, né? No dia a dia, né? Até hoje eu aprendo até hoje eu aprendo coisas novas, né? Como eu disse, o meu inglês eu aprendi aqui na imersão, né? Eu cheguei aqui praticamente sem inglês nenhum e no dia a dia a gente vai tendo que se virar, né? E às vezes pediam para me pegar uma ferramenta, eu não sabia o que que era, eu botava no celular, bota no Google Tradutor no celular, ou às vezes a pessoa fazia gestos, eu preciso disso para fazer isso, pra fazer tal É, coisa. preciso martelo e fazer o Martelo eu hammer, sabia. o martelo sabia, né? Mas, Martelo eu já sabia, fazer a martelo eu já mímica. sabia. É, mas tinha muitas coisas assim que eu não sabia e até hoje eu não sei, porque eu aprendi muita coisa aqui, mas também muita coisa assim, coisas mais específicas como ferramenta, tu aprende se tu trabalha no dia a dia com isso, né? E hoje em dia eu não trabalho com esse tipo de coisa, né? Eu não trabalho montando, eu não trabalho mais em loja e tal, então eu não tenho muito vocabulário sobre isso, tenho mais vocabulário sobre outras coisas, né? E depois que a loja estava pronta, ela já terminou e aí eles me botaram para atender no caixa. E assim, tipo, a gente tinha chego aqui, sei lá, 2 meses, 3 meses e eles já me botaram para atender no caixa. Eu falei que não tava Não confortável tinha para isso. confiança, né? Primeiro que eu não tinha inglês suficiente, eu ia ter que falar mais diretamente com as pessoas. Segundo que eu não estava ambientado com a moeda local, né, com o dinheiro aqui, a moeda canadense. Aqui pelo menos é escrito, né? Tem um número, não é igual nos Estados Unidos que é um dime, um É quarto só o desenho do bonequinho. Né? e diz que é um dime, um quarto. É, Pelo menos aqui tem uns números, né? Mas mesmo assim eu ficava meio inseguro, né? até porque as moedas ali é praticamente tudo a mesma cor, tamanho parecido, é tudo diferente do Brasil, a questão do tamanho também, E que chega a confundir um confunde. pouco, porque a de um real nos desculpa, a de R$ 1 no Brasil, a daqui, a de US$ 2 é igual. É igual o Então, se desenho, tu tudo, for né? ver isso, tu acaba se confundindo. E a de US$ 1 aqui é igual a de 25 centavos no É Brasil. verdade. E a de 5 centavos aqui é maior que a de 10 centavos, o tamanho. Então, acho que fica meio confuso por que a de 10 centavos é menor do que a de É. 5. Então, além do inglês, ainda tinha a falta de confiança até na moeda, né? Por tratar de dinheiro, né? A gente fica meio assim, de Sim. cometer algum erro e dar problema, né? Parece que a gente, sei lá, embolsou algum dinheiro, alguma coisa assim. Então, além de ter o problema do inglês, né? De ter que lidar ali com o cliente, ainda tinha esse medo de fazer alguma coisa errada ali sem querer, né? Depois de um tempo eu fui para outra loja, né, outro lugar, né, outra empresa. Imprimi alguns currículos, deixei nas lojas e fui num lugar ali e tinha um cara limpando o estacionamento, tirando neve do estacionamento, até uma loja de carros usados. E eu perguntei se ele precisava de alguém para trabalhar ali com ele. Ele perguntou o que que eu sabia fazer, o que que eu poderia ajudar ele. E assim, né, como todo imigrante que está disposto a evoluir no país, a gente tem que aceitar praticamente qualquer coisa, né? E eu falei que eu poderia fazer qualquer coisa, desde eu já tinha carteira de motorista, eu já tinha conseguido tirar a carteira de motorista, então isso eu acredito que ajudou, porque como era uma loja de carro, eu precisava manusear os carros, né? Mover para fora do estacionamento, principalmente no inverno, né? Eu movia para fora do estacionamento, a gente limpava toda a neve do estacionamento, movia o carro de novo, precisava às vezes levar algum carro no mecânico e tal, e eu limpava os carros, ah, ajudava na manutenção dos carros ali para botar à venda, né? Como foi o processo assim, de busca de emprego, assim? Como que tu fez? Tu aplicou online? Ou tu saiu para entregar currículo? Tu falava com as pessoas? Como que foi, assim? Então, eu deixei alguns currículos online nas lojas maiores, tipo Walmart, coisas desse tipo. Mas todos os empregos que eu consegui, não vou dizer todos,
Um foi por indicação de um canadense e ajuda bastante. Emprego por indicação aqui eles aceitam mais fácil, né? Se você conhece algum, principalmente se for canadense, né, e ele te indicar, a chance de você conseguir um emprego já é praticamente 100% garantida, né? Mas eu entregava o currículo, eu ia nas lojas, escrevia no celular como eu falava, posso deixar meu currículo, estou procurando um emprego e tal. Deixava em alguns lugares e tentava conversar, né, com as pessoas e tal. E até uma vez eu deixei numa loja e o cara perguntou assim, tá, tu gosta de trabalhar? Eu falei, sim, eu gosto de trabalhar. Ele falou, que se tu não gosta de trabalhar, nem deixa teu currículo aqui. Eu É, fiquei meio assim, né? Porque, pô, tipo, tô procurando emprego, o cara me pergunta isso, eu fiquei meio assim, né? Mas eu não achei que foi difícil, né? Eu sei que, apesar de não ter um inglês muito bom na época, eu achei que foi fácil, até pela questão, acho mais, de dizer que eu estava disposto a trabalhar em qualquer coisa, desde que fosse limpeza ou remover neve ou qualquer coisa do tipo, né? Mas tirando, eu acho que o primeiro emprego, que foi o mais piorzinho, difícil. digamos assim, os outros foram melhores, eu tive chefes melhores, tive pessoas boas no meu caminho, isso eu acredito que me ajudou bastante, né? Pessoas canadenses bons assim que me ajudaram bastante, que até mesmo antigos patrões que chegaram e disseram, pô, vai lá então, se tu conseguiu essa oportunidade, vai lá, vai ser bom para ti, vai ser bacana. E isso é bacana, assim, que eles não veem, tipo assim, pô, esse cara trabalha para mim, eu não quero que ele vá trabalhar para concorrência, eu não quero que ele vá trabalhar em outro lugar. Não, eles ficam felizes com a sua conquista, né? Eles veem que tu tem uma oportunidade melhor numa empresa maior que a deles, eles te apoiam nisso, né? Mas quero ver a pessoa crescer, né? Isso. E como tá teu inglês agora? Assim, tu sente que melhorou ou ainda tá básico? Como é que tá? Hoje tá bem melhor, né? Eu atendo até o celular. Antes tocava o É, celular, eu não atendia, porque eu não sabia o que ia falar, então eu preferia nem atender, eu só atendia quando eu tava com a é, Bel. é a Daí pior botava no coisa. Viva No... Voz. O telefone acho que é mais difícil. É mais difícil que falar pessoalmente, que tu não vê a boca da pessoa mexer. E tu não entende, às vezes É, não entende. Aqui é eles têm o costume ruído. de falar no celular e eles botam no Viva Voz. Então parece que tá falando com uma pessoa e a pessoa tá dentro do banheiro. Às vezes tem barulho de tudo quanto é lugar, tu tá tentando entender a pessoa e é bem complicado. Então hoje em dia, o meu inglês assim tá bem melhor. Lógico, eu não sou um cara fluente em inglês, né? Falta muito para isso, mas eu consigo me virar bem, eu consigo me fazer entender, né? Consigo que as pessoas me entendam, consigo entender as pessoas também, né? E quando também eu não entendo, eu peço para repetir, eu peço para mostrar. E quando as pessoas não me entendem também, mesma coisa, eu explico de novo, eu tento explicar com palavras diferentes. Às vezes o sotaque é bem difícil, né? É Porque muito não imigrante. que tu não saiba falar, às vezes tu sabe falar, mas se tu mudar um pouquinho o teu sotaque, mudar um pouquinho o R, de falar diferente um pouquinho deles que eles falam, às vezes eles já não entendem. Isso é É, e meio também ao complicado, contrário, né? também, de tu entender o que os imigrantes falam, né? Que Também. tem muito Até imigrante de mesmo os muitos lugares. canadenses, não só os É, imigrantes, até mesmo os canadenses. Eu já vi sim. conversa de dois canadenses que um não entendia o que o outro queria e eu fui lá e falei, não é isso que tu quer? Ele falou, é isso aí. Então O eu percebi listening. que às vezes nem eles se entendem aqui. O listening melhorou muito, assim. Até o Gabriel, ele teve bem mais contato, assim, na época que eu fazia o college, ele teve bem mais contato com o pessoal no trabalho, assim, dele ter que falar muito inglês e principalmente entender, né, o que as pessoas falavam e hoje, às vezes, quando a gente tá junto, assim, vai num lugar, às vezes é impressionante como o listening dele melhorou muito, assim, que às vezes até ele entende e eu que tinha inglês bem melhor que o dele, não entendo, sabe? Ele entende e eu não. Eu tenho que me explicar ainda o que a pessoa falou. Né? Tu fez assim, chegasse a fazer algum curso aqui, depois tu chegou no Canadá, ou Então, quando a gente chegou aqui, eu fiz um curso de inglês, né, numa escola. escola gratuita, A né? escola gratuita ali, ela estava oferecendo um curso de inglês gratuito.
E a professora só falava inglês. Mas da mesma forma, assim, como eu nunca gostei muito de estudar, eu ia até mais, assim, conheci outras pessoas de outros lugares e tal. Foi até bem legal, assim, Foi para legal fazer pro networking, assim, né? isso, para fazer um círculo de amizade, Amizade. A gente conhecer outras conheceu bastante gente pessoas e latina. tal. É. E assim, eu fiz um tempo o curso e parei, até por questões que o curso começava depois do meu serviço, né? Eu saía do serviço e o curso começava exatamente no mesmo horário do serviço. Então eu chegava todos os dias atrasado. Isso E aí é também tarde. saía tarde, aí tava cansado, tal. Então eu acabei desistindo do curso. Mas sim, eu fiz um curso, tem alguns cursos aqui nas escolas, você vai atrás Ajudar. ali, pergunta nas escolas, eles ajudam bastante os imigrantes aqui. É. E tu tem dica, assim, alguma dica para passar para o pessoal aí que quando chegar aqui para procurar emprego, ou até pessoal com menos inglês? A primeira dica é procurar emprego nos lugares pequenos, né? Que a maioria das pessoas ela procura tipo em rede de supermercado grande, tipo Walmart ou lojas maiores, e esquecem dos pequenos estabelecimentos. E às vezes aquele pequeno estabelecimento que mais precisa de gente, que todo mundo está indo para os empregos maiores, né? Para as empresas maiores. E às vezes o cara lá trabalha ele mais duas, três pessoas e precisa de mais gente para ajudar. Então, É que o segundo emprego foi assim, né? o Era segundo um, emprego era era um assim, era comércio somente pequeno, era só o eu e o cara. cara. Era É, só eu e ele e era é. isso. E a segunda dica é não tenha medo do seu inglês. Quem vai decidir se o teu inglês é bom ou não é o teu empregador. Ele que vai decidir. Mas tu acha assim, meu inglês não é bom, mas Tenta, né? tenta. Às vezes o Tenta. emprego que tu vai conseguir, tu nem vai falar com ninguém. Às vezes o cara É, vai dizer assim, não, eu preciso de um cara para limpar aqui inverno. Inverno o pessoal limpa muita neve. Às vezes vai dizer assim, não, eu preciso de um cara do inverno para limpar estacionamento, eu te ensino a usar a máquina, eu te ensino a fazer isso, isso. E às vezes a maior parte do dia tu não vai falar com ninguém, ou tu vai falar somente com aquela pessoa. E ela já sabe que tu é imigrante, que tu não fala inglês, que tu não precisa falar com um monte de pessoas diferentes. Então não tenha medo do inglês. E outra dica é não desistir, né? Depende da época que vocês chegarem aqui, vocês chegam na cidade, às vezes tem mais emprego, às vezes tem menos emprego. Ah, às vezes demora um pouco também porque o processo deles às vezes é mais demorado, é demorado. porque teve lugares que o Gabriel entregou currículo e depois tipo, de um mês ligaram para ele para chamar para entrevista e E eu ele já já estava em tinha. outro É, emprego. Aconteceu mais de uma vez de me ligarem, de falarem assim para mim, ó, a gente tem uma vaga aqui, tu deixou o currículo. Eu falo, pô, mas eu já estou trabalhando, eu já estou com outro emprego, eu não quero então mais essa vaga, eu já consegui algo diferente tem e que ter tal. paciência, Então né? não tem que ter paciência, né? Não desistir. E no começo é difícil, no começo é difícil. É. Depois as coisas só tendem a melhorar, né? Uhum. É o primeiro emprego é o mais difícil, acredito, Que depois. eles precisam também daquela experiência canadense, né? Que eles falam, a gente precisa da É. experiência canadense. Isso aí atrapalha um pouco, né? Porque você chega aqui e precisa de um primeiro emprego, tu não tem essa experiência de canadense. Mas depois que você consegue o primeiro emprego, É. o próprio dono da empresa vai acabar te indicando para outras pessoas, né? Ou As pessoas que tu conhece se tu também. conseguir outro emprego, outra coisa, as pessoas entram em contato aqui, tá? Eles entram em contato com os teus antigos, Pegar referência, isso, para empregadores. pegar referência e tal. Uhum. Então é bom manter sempre uma boa relação com os empregados, com os empregadores, né? E eu acho que é isso aí, né? Torcendo para que todos que cheguem aqui consigam, né? Que as nossas dicas ajudem as Ajudem. pessoas, né? E eu acho que é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Assista o vídeo aí, deixa o seu like, comentário, se inscreva no canal, né? E é isso aí, E até é isso aí, mais. até mais. Tchau, tchau.